Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje nós temos aqui o orgulho de falar com o Thiago Coelho. A gente vai falar aqui sobre negócios, sobre relacionamento, posicionamento de marca também. E olha, eu acho que vocês vão aprender muito aqui com o Thiago. Thiago, eu quero agradecer imenso por você ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho aqui para os nossos convidados e os nossos ouvintes, quem é você, como que eles fazem para te encontrar, o que que você faz e um pouquinho da sua história. Com certeza. Primeiramente, agradecer pelo convite. É uma honra, é um Obrigado. prazer estar aqui com vocês. E tenho certeza que vai ser um podcast incrível, não só compartilhando, mas aprendendo também. Thiago Coelho, não me considero um empreendedor, um empresário, me considero um homem de negócio. De fato, fica muito aberto, mas porque eu amo fazer bons negócios. E o que é um bom negócio? Quando todo mundo ganha. Sou de São Paulo, né? Estamos aqui em Portugal, estamos cá em Portugal, mas eu sou do Brasil, sou de São Paulo, lá, região de Alphaville, não nasci lá, nasci do outro lado da ponte, que eu atravessei uma ponte para chegar aqui de quase 2 horas. Lá, a ponte do lado bom para o lado não tão bom, ela é mais curtinha, mas eu nasci em Carapicuíba, São Paulo, Legal. na periferia, e há mais ou menos uns 20 anos eu atravessei para o outro lado. Sou pai, tenho 3 filhas, sou avô, tenho uma neta também. Olha só, hein? Pensa. Legal. Sou casado com a Viviane, estou há 26 anos com ela. Tenho minha empresa que chama X-Create Holding, tenho ela há 17 anos e ela é especialista. Na verdade, vou trazer uma especialidade, senão vai ficar muito aberto. Ela é especialista em alavancar a imagem de qualquer ser humano da Terra, né? Qualquer ser humano que eu digo, porque ela alavancou a minha, que era ninguém, mas ao mesmo tempo eu tenho como cliente Flávio Augusto, Paulo Vieira, Joel J, Thiago Negro. Então, toda a área de tecnologia voltada para eventos, negócios, mídia e educação, nós temos essa abrangência. Estamos trazendo agora para Portugal. Cara, legal. E como que faz para o nosso ouvinte aqui, se ele quiser encontrar você, saber um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, como que eles fazem aí para te encontrar? Coisa mais fácil, vai entrar no meu Instagram, Coelho Thiago X, Thiago com TH, e lá no meu perfil tem algumas das minhas principais empresas, nossos principais braços, e aí ele vai conhecer um pouquinho mais sobre quem nós somos, o que fazemos e, de fato, como a gente pode ajudar. Com certeza. E como que foi essa história aí, cara? Você chegou aqui em Portugal, ouvi dizer que o teu dia tem 48 horas, né? Que tem acontecido muitas coisas. Como que tem sido essa trajetória aí, desde lá do Brasil pra cá? E conta um pouquinho aí pra gente. Conto sim. Tem uns amigos nossos em comum que eles querem dormir mais tarde que eu e acordar mais cedo que eu, e não tem dado certo. Eu falei há alguns dias atrás que os meus dias aqui, eles têm tido 48 horas, pelo menos, né? Que eu vivi nos últimos 60 dias praticamente, cerca de 1 ano. Caraca. Então, tem sido muito intenso. Mas eu vim do Brasil para Portugal em novembro para dar um treinamento, uma palestra, e eu entendi um gap de mercado. Eu faço negócio aqui há um bom tempo e eu entendi que a régua dentro daquele mercado que eu atuo estava muito baixa. Na verdade, estava baixa. Eu olhei, vou contar assim um detalhe. Eu vim para dar um treinamento num local, cheguei no local, me recepcionaram, falaram: Thiago, senta aqui um minutinho que a gente já vai começar o evento, daqui a pouco eu te chamo. Fiquei tranquilo, sentei na recepção, tô ali tomando uma água. Bom, Thiago, vamos começar. Entrei numa sala, falei, acho que me trouxeram para uma sala de triagem, alguma coisa do gênero. Olha, Thiago, daqui 2 minutinhos você já vai entrar, já vai poder falar. Eu falei, mas onde é? Ele falou, aqui mesmo. Eu disse, esse aqui é o espaço para fazer o evento? Esse aqui é desse jeito. Eu disse, tá bom. Eu fiquei meio assim, né? Falei, poxa, tá tudo bem, vamos fazer, lá, né? Dei o treinamento, bem legal, bacana, conseguimos atingir o resultado. Eu chegou no final e disse, cara, todos os espaços de eventos aqui em Portugal são desse jeito. Ele falou, cara, a maioria, mas essa daqui não é a melhor sala. Tem uma maior, que é bem mais legal e tal. Eu falei, poxa, então foi minha percepção errada. Estamos num lugar que não é adequado para. Ele me levou num lugar maior, só era 2 vezes mais ruim. Isso era o maior. Só era 2 vezes mais ruim. E aí eu entendi, eu falei, cara,
as pessoas é que não estão olhando para aquilo que realmente é importante. Porque, por exemplo, para fazer um evento, um treinamento, as pessoas se preocupam tanto com o conteúdo, se preocupam com os entregáveis, com a apostila, se preocupam com o conhecimento que elas absorvem. E a experiência entre si, elas estão com a régua muito baixa. E eu percebi isso. Dentro desse momento, eu falei, cara, eu acho que eu posso suprir essa necessidade. Então, em novembro, eu estava aqui, vim dar esse treinamento, ia ficar mais uma semana de folga, né, de férias, tirar umas férias ali. Fiz o contrário, fiquei uma semana pesquisando, estudando mercado, voltei para o Brasil, conectei com algumas pessoas aqui, pedi para procurarem espaços, voltei em novembro novamente, escolhi um espaço, em dezembro eu vim, fechei o negócio, finalizamos, compramos o ponto, e 1º de janeiro eu comecei a estabelecer a empresa aqui, e de 1º de janeiro até agora tem sido algo gigantesco. Eu ia ficar 15 dias, voltar para o Brasil para cuidar dos negócios. Nós temos mais 11 complexos como esse que nós temos aqui no Brasil. Então eu ia voltar para cuidar das coisas lá. Em 15 dias eu resolvi que eu não ia mais voltar. Ia ficar em Portugal, ia expandir aqui, pedir para a família trancar a casa e vir embora para cá, e cá estamos. Cuidado aí, Europa, aqui ó, Portugal vai ficar pequeno, daqui a pouco tá no resto. Chegamos. Isso aí. Conta um pouquinho do início da tua trajetória aí, quando você iniciou até essa pegada de empreendedor, né? Eu acho que a gente iniciou aqui mais ou menos perto da mesma idade, né? Comecei com 13 anos ali, mais ou menos. Eu comecei a empreender mesmo aos 14, já comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu trabalhei com familiares, trabalhei com amigos e fui me desenvolvendo. E eu percebi uma coisa, que eu tinha uma dificuldade gigantesca, né? Eu carrego um pouquinho daquele arquétipo do rebelde, sabe? Uhum. Eu tinha uma dificuldade gigantesca em seguir ordens. Ok. Então eu percebi que não ia dar certo eu servir alguém da maneira que a pessoa gostaria. Eu amo servir as pessoas, eu amo fazer pelas pessoas. Antigamente um pouquinho mais rígido, né? Era do jeito que eu queria, senão não era. Mas depois eu entendi que não tinha muito a ver com como eu queria. Era que meu senso de justiça era diferente do senso de justiça das pessoas. Então eu comecei com 14 anos a empreender. Nunca trabalhei para ninguém diretamente, para nenhuma empresa. Uhum. Eu fui semi-analfabeto até 21 anos, porque eu parei de estudar para trabalhar. Então, com 21 anos, eu comecei a estudar novamente, comecei a elevar meu nível de intelecto. Eu sempre tive uma capacidade muito boa de fazer grana. Então, dos 14 até os meus 22, 23 anos, eu fiquei rico e pobre várias vezes. Mas rico de ter muita grana e pobre de morar na rua. Caraca. Rico de ter várias casas e pobre de ser despejado com a minha esposa e com as minhas filhas. Então, foi um desbalanceamento muito forte. E a partir ali dos meus 21, 22 anos, eu voltei a estudar, voltei a me restabelecer. Foi quando eu criei, né, a minha empresa, que é a Exploit Holding. Fez agora 17 anos de empresa, dia 20 de janeiro. Fizeram 27 anos que eu tenho essa empresa. E aí eu comecei a me desenvolver junto à empresa, mas o meu core principal não era o que eu faço exatamente hoje, da forma que eu faço. Eu comecei no mercado de treinamentos. Ok. Eu não vendia imagem para as pessoas, eu vendia aquilo que eu carregava. Então, eu sou o cara da pastinha mesmo, debaixo do braço, batendo na porta das empresas, dizendo, olha, eu consigo aumentar os teus resultados cuidando dos teus colaboradores, motivando. Palestra motivacional empresa há 15 anos atrás era sensacional, Hoje o cara já, mas tem muita gente, nem quer muito mais. Mas eu comecei assim, palestra de vendas, palestras motivacionais, treinamentos para grandes polos empresariais sobre conexão e novos negócios. E aí eu fui abrangendo mais e mais e mais, até que eu percebi que era muito bom isso que eu fazia, né? Essa esfera de compartilhar o conhecimento, mas que era pequeno baseado naquilo que eu podia construir. Foi quando eu comecei a trazer outros profissionais. Sozinho é difícil, né, cara? Caramba. Eu trouxe outros profissionais da área para se tornarem incubados da minha empresa e eu comecei a vender a hora desses caras para atender outras empresas. Então, eu tinha 10 horas de palco
Eu não conseguia fazer mais grana porque minhas 10 horas eram Já limitadas. acabou. Agora, se eu tivesse 10 pessoas com 10 horas de palco, a gente tava falando em 100 horas de Exponencializa. palco. E aí foi quando a coisa começou a acontecer. Aí eu precisava de técnica de som para quê? Para levar para as empresas, para esses caras atenderem. Eu precisava de captação de vídeo, eu precisava de espaços e eu terceirizava tudo. Dependendo da empresa, você não pode simplesmente ir lá na salinha deles e fazer o Total. negócio. Foi quando eu vi que tinha um negócio maior. E aí foi quando a minha holding começou a avançar. Eu abri uma empresa de técnica, produção de eventos, comecei a montar espaços para eventos, para em vez de eu ir da empresa, eu trazia a empresa para dentro do meu espaço. Para ter uma experiência diferente. Exato. Foi quando a gente deu uma curva no mercado gigantesca, lá para 2012, 13, e aí realmente eu criei corpo como negócio. Legal. Então vocês são de São Paulo ali, já deve ter feito ali no Citibank, no Transamérica, naqueles lugares ali tudo, né? Já fizemos. Que é bem comum, né, as empresas fazerem muito. ali. Expo Center Norte, Isso. Expo Imigrantes, Hilton, Blue Tree, todos praticamente de São Paulo. Miliar. E como é que foi essa parte de expandir o negócio ali? Você expandiu só em São Paulo mesmo? Ou tem algumas outras cidades ou estados que você tá também? Tem. Eu tentei em todos os lugares. Pensa no cara que fecha o olho e vai, eu sou do all-in mesmo, né? Eu sou fã do Elon Musk. É o cara que pegou Jogou sei quantos tudo, bilhões, né? E falou, não, vou provar que foguete dá ré. Eu sou fã desse cara aí. Nas devidas proporções, eu sou o cara que faria igual. Mas eu tentei de todos os lados, de todas as formas. Nosso maior polo realmente em volume em Alphaville. Lá nós temos vários espaços de eventos complexos e hubs de negócio, mas nós estamos também no sul do país, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Florianópolis, Criciúma, já tivemos em Goiás. Olha agora só. não estamos mais com a operação lá. Nos Estados Unidos também, em Orlando, nós temos operações lá, não temos mais o nosso hub de negócio. Lá em Orlando mesmo, né? Lá é muito bom, cara. O mercado é muito top. Eu morei lá um tempo. Quando eu voltei, eu resolvi manter a operação, mas não a estrutura. Por quê? O real baixíssimo. Eu não estava mais lá. Então, em contrapartida, se a roda não girar, eu tomo mais prejuízo do que eu faço. Então, eu resolvi deixar a operação, tirar a estrutura e tem dado certo nos últimos 4 anos. Sim, tem dado muito certo. Então, Brasil, a gente tem braços em todas as regiões. Estados Unidos só na Flórida. Antes nós tínhamos, mais para o norte, em Holliston, que é Massachusetts, e tínhamos também em Nova York. Agora não temos mais. E agora cá em Portugal. Agora cá em Portugal. Como um bom português, tá chegado. Cá estamos. Cá estamos. Olha, então assim, o que você indica aí para as empresas, né? Porque a gente fala muito sobre posicionamento, só que nem sempre se desmistifica isso, né? O que é posicionamento e por que é importante ter um posicionamento, né? E fazer a gestão de marca para ter sucesso, né? Total. Bora lá. Primeiro, as pessoas não têm clareza do que é posicionamento. Então, se a gente perguntar aqui na sala o que é posicionamento, cada um vai dizer uma coisa. Posicionamento é como eu quero ser visto, posicionamento é como as pessoas me veem, posicionamento é como eu me vejo, posicionamento é como eu registro a memória afetiva. Não. Posicionamento é simples. Posicionamento é como eu quero que as pessoas me vejam. Certo. Não é como elas me veem, não é como eu me vejo, é como eu quero que elas me vejam. Por exemplo, tem uma máxima, né, uma frase americana que traduzida no literal, ela diz assim, pareça até que seja. Ok. Não é fingir, parecer. Fingir é mentira. O que é o parecer? É eu estar neste lugar, ainda que eu não tenha todas as características necessárias para devolver isso. É muito daquela fora. Filosofia do O Segredo, né? Aquele livro. Total. The Secret. É isso aí, porque o posicionamento é uma energia. Porque primeiro as pessoas te veem, depois elas te ouvem. Dependendo da maneira que você está posicionado, vai determinar se elas vão ou não te ouvir. Isso mesmo. Sabe? Então, o posicionamento é uma energia que vai sair de você, vai chocar com alguém, vai encontrar alguém. E quando essa energia encontrar com essa pessoa, vai determinar se ela vai ou não ouvir você. Então, quando eu me posiciono, eu entro numa tríade, posicionamento, como eu quero que as pessoas me vejam. E aí eu vou percorrer uma jornada, que é a jornada da comunicação. Baseado no meu posicionamento, eu comunico esse posicionamento da maneira mais prática e fácil para atingir as pessoas que eu quero. Dessa jornada do posicionamento, eu vou depois para a autoridade. O que é autoridade? Eu gosto de usar sempre esse exemplo. Você dirige? Dirijo. Faz tempo? Faz. Quantos anos você começou a dirigir?
Não faz muito tempo, 3 anos. 3 anos? É. Tá, vamos colocar. 3 anos atrás. Você tem quantos anos? Tenho 30. 30 anos, vamos lá. Então, com 27 anos, você começou a dirigir, começou a se desenvolver ali como piloto das viaturas, dirigindo aqui. Só que acontece, e tem um amigo meu que ele dirige desde os 8 anos de idade. Cara, desde os 8 anos. Esse cara com 27 anos, como é que esse cara tá? Voando. Piloto, O cara é assim. piloto, ele dirige de costas, Piloto ele de dirige fuga. com os pés, O cara tá sensacional. Então, com 26 anos, esse cara já era muito bom. E com 26 anos, você era um cara que tava meio... Tá ali, tô aprendendo. Só que, suponhamos, com 26 anos, você tinha habilitação. Uhum. Então, você tinha autorização para dirigir. E esse meu amigo, por exemplo, vamos supor, com 10 anos de idade, ele tinha autoridade para falar com você que tinha autorização sobre o que fazer e o que não fazer atrás do volante. O que ele tinha? Autoridade a quanto você tinha autorização. Você dirige porque você pode, ele dirige porque ele sabe. Ok. Então, quando nós vamos para o posicionamento, a maneira que eu quero ser visto, eu comunico isso, quando eu venho construir minha autoridade, é o quê? Eu conseguir mostrar para as pessoas que a maneira que eu me posiciono determina algum tipo de resultado na vida delas. E que não só é comprovado porque eu fiz um curso, li num livro, mas as minhas experiências geram resultado para as outras pessoas e eu tenho, de fato, embasamento para dizer. Porque falar o que fazer, você não precisa de ninguém. Você vai no chat GPT, você vai no Google, você vai no YouTube. Tem um monte de gente lá falando o que você deve fazer. Agora, o que não fazer, só quem já passou. E aí, a gente entra nesse jogo de posicionamento. Posicionamento é a imagem daquilo que eu tenho autoridade em fazer ou em não fazer, que eu coloco comunicando para as pessoas. E nisso tá junto também, não só a parte de imagem, né? Ou seja, o teu cuidado pessoal e tudo, mas também gestos, né? E coisas desse tipo, mas também o storytelling, né? Eu acho que o storytelling é o core, assim, disso, né? Sem o storytelling não funciona. Falou tudo. Aí a gente entra numa parada que é muito louca, porque o storytelling, ele é o início de toda a arte de formalização e conversão. Mas ele não é mais o fim. As pessoas, quando conheceram storytelling, ele já estava numa transição para algo chamado storyseller. Storytelling, As pessoas, elas contam histórias que encantam, storytelling, aquela história que abraça, que envolve. Cara, isso, poxa vida, meu Deus, o Silas é demais, pô, que história é essa? No final, elas saem super fã do Silas, o Silas é meu ídolo, mas elas não compraram nada. Por quê? O storytelling, pro posicionamento, ele é o ponto de partida. Mas dentro do posicionamento, para uma conversão de venda, falando de business, é o storyseller que manda, não o storytelling. Okay. E aí entra todo esse conjunto. Como eu me visto, a maneira que eu me comunico, a transformação que eu gero falando, fazendo ou simplesmente calado. O storytelling, como é que eu envolvo essas pessoas dentro daquilo, da narrativa, né, que eu tenho. Negócio. E aí no final, qual é a história que eu conto que realmente me rentabiliza. Ok. Eu acho que não só o mercado português, mas eu acho que todos os países, né, têm um pouco de dificuldade nessa área, né? E é um setor de muito crescimento, né, atualmente. Pra caramba, pra caramba. Eu fiz uma pesquisa quando eu decidi vir para Portugal, estabelecer a empresa aqui. E foi muito interessante, porque dentro de fiz algumas, né, mas dentro de uma das pesquisas me deram os dados que foi o seguinte, que a Europa como um todo vai crescer aproximadamente 300% no mercado de tecnologia, transformação, educação e influência. Cara, 300% é muito por cento. É muita coisa. Não, Thiago, tem coisa que cresce 1000%. Não. Nós estamos falando em áreas que definem diretamente o resultado de um povo. Qual é a direção que esse povo vai caminhar, que a terra vai andar. Então, é muita coisa. E aí, dentro dessa pesquisa, tem algo interessante, que 30% desses 300% vai acontecer nos próximos 24 meses, a contagem de dezembro do ano passado, nos próximos 24 meses, em Portugal. Olha só, estamos
porta de tudo que vai acontecer. Cara, e aí quando nós olhamos para esse todo, o que a gente entende? Que as empresas que estão esvaindo, elas estão indo embora porque elas não têm posicionamento, e as empresas que estão crescendo, elas estão crescendo porque têm posicionamento. Thiago, é só isso? Não, não. É um todo, é uma geral. totalidade. Mas o posicionamento é o ponto de partida. Porque as pessoas esqueceram que gente compra gente. E tem gente que não está na frente da coisa. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Você usa iPhone, você usa iOS ou você usa iPhone? Legal. Você segue a Apple? Sigo. A tecnologia, o cara é tecnologia. Tem que seguir, tem que seguir. Todo mundo tá nessa sala aqui. Todo mundo tem iPhone. Quem segue a Apple? Só você. Eu tenho, não sigo. Estão ali, tem e não seguem. Por quê? Porque você olha para uma parte tecnológica. Você olha para uma tendência do seu mercado. Você trabalha com tecnologia. Eu não. Eu trabalho com gente. Agora, se o Steve Jobs fosse vivo, eu seguiria ele. Quando a gente vem para uma empresa, você pega uma empresa grande, pega um exemplo que eu vou dar, a Securitas, por exemplo. Cara, empresa gigante do mercado. Ninguém sabe quem é o dono. Eu falei com um dos diretores dele, eu falei assim, olha, deixa eu te dizer, eu garanto que eu quebro a Securitas em 30 dias. O cara olhou português, brabo. Que segurança ainda. Porra. Eu falei, eu aposto com você. Aí ficou pior, né? Eu falei, olha só, deixa eu dizer, a Securitas não tem um rosto. Quem é o rosto da Securitas? Os funcionários. São os vendedores que detêm o relacionamento e a absorção da maior parte dos leads. Então, eu falei com um vendedor, esse vendedor simplesmente ele tem mais de 2.500 clientes ativos que mandam mensagem para ele. O cara tá lá há 13 anos. 2.500 clientes que mandam mensagem para ele. Quem é a cara da Securitas para esses 2.500 clientes? Esse cara. Se eu pegar os 5 melhores vendedores dele, montar uma empresa com esses caras, eu vou levar o quê? Todo mundo. Acabou. Por quê? Porque a Securitas não pode procurar uma imagem em mais ninguém a não ser nesses caras. Então eu falei para ele, então entenda só, a falta de posicionamento da sua empresa torna ela vulnerável para qualquer outra empresa que tiver acesso aos leads que você tem, a entrega que você tem e principalmente tiver uma cara bacana para relacionar com o público. Então, quando a gente fala de posicionamento, nós estamos falando justamente disso, de eu estar no lugar certo, mostrando o que eu quero que as pessoas vejam em mim e eu contar uma história para elas que vão fazer elas se relacionar comigo até o final, que essa história vai vender para elas mais do que elas querem comprar. É que nem a CIMED lá no Brasil, né? Pô, a história da CIMED ali, a virada de chavinha, colocou o cara ali na frente, realmente se conectando com o público, foi surreal. Eles estavam ali em uma vertente que ia dar ruim. Ia dar ruim. E qual é a empresa que tem cara, uma farmacêutica? Uma farmacêutica. Como é que uma farmacêutica dá ruim, né? Você tá entendendo? Como? E aí o Adib foi lá, se posicionou, comunicou, estabeleceu a autoridade dele. O que acontece? Eu chamo de método PAI. Posicionamento, autoridade e influência. Posicionou, gerou autoridade e a autoridade levou ele a aumentar a esfera de influência. Meu irmão, esse cara faz o que ele quiser. Ele vende o que ele quiser, para quem ele quiser, a hora que ele quiser. Ele fizer assim, a parada acontece. Só tudo porque mudou. Acabou. Isso mesmo. E é algo que aqui também eu tô tentando fazer cada vez mais, né? Melhorar esse posicionamento, mas com certeza tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda. Eu acho que é um constante aprendizado, né? Essa parte de posicionamento. Total. E achar a pessoa certa, a empresa certa pra te ajudar, né? Também tem isso, né? Porque tem muito charlatão, né? Caraca! Porque essa do pareça até que seja, o cara mete um blazer. Ah, meu irmão. Só que aí ele joga o fake it until you make, né? Isso aí. Ele vira o Batman. Ele acha que ele pôs uma capa. E aí, o que determina o posicionamento? O que determina o posicionamento de uma pessoa são os resultados que ela gera para outras pessoas através desse posicionamento. Porque senão é muito fácil. É igual aconteceu na pandemia a questão das redes sociais. Galera posando de Porsche, posando lá em Alphaville, era o que mais tinha, cara. Cara, era loucura. Alugava lá. Alugava um apartamento, alugava uma Porsche, fazia uma sessão de fotos. Agora eu sou o rei do digital, sou o rei disso ou daquilo.
Só que acontece, Do Bitcoin, né? não sustenta, só que não sustenta. Por que não sustenta? Não é o resultado que eu gero pro Thiago, mas é o resultado que eu gero pro Silas. Então, o Silas sendo transformado pelo meu posicionamento me gera autoridade e aumenta a minha esfera de influência. Cara, isso é Eu gerando só total pra verdade. mim, não funciona. E os caras esquecem disso. Cara, eu cheguei aqui em Portugal, é uma loucura. Não é todo mundo, não estou generalizando, tá? Mas foi o seguinte, eu comparo Portugal aqui, Lisboa, principalmente com Alphaville. Cara, isso aqui é um ovo, meu irmão. É, pequenininho. Isso aqui é um ovo. O que acontece aqui na ponta, lá do galera outro do lado, outro daqui a lado já pouco fica sabe. sabendo. E eu fui conhecendo gente, cara. Fui conhecendo gente, me conectando. O meu posicionamento me colocou em mesas incríveis, né? Mas foi o meu posicionamento que também fez eu não estar em algumas. Não põe esse cara aqui não, que vai dar ruim. A pessoa que te conhece já filtra, né, pra você. O meu posicionamento, na verdade, faz com que a pessoa que tenha dúvidas do posicionamento dela não me aceite na mesa que ela tá. Uhum. Porque, de alguma forma, ela vai se expor ou vai ser exposta pelo posicionamento dela, confrontando com o meu. Sim. Eu não tô dizendo que eu vou chegar lá soltando a voz, não, diferente. E aí eu cheguei aqui em Portugal, cheguei em Lisboa e eu comecei a sentar em algumas mesas, o meu posicionamento foi me levando para alguns lugares e eu fui conhecendo os caras posicionados do Blazer. A gente fala lá, na Alphaville a gente chama os caras do Blazer. O cara lá todo pá, intacto, tal, cara, maravilhoso. Pô, meu irmão, e aí, o que você faz? Eu ajudo pessoas. Tá, bacana. Como você ajuda as pessoas? Não, que tá. Aí o cara começa com aquela volta. Cara, se você não tem clareza para apresentar para o outro o que você faz por ele, quer dizer que ou você não faz, ou você não tem clareza do que você consegue fazer. É, prolixo, né? No fim das contas, é tudo mentira. É. E aí, eu comecei a perceber que tem muita gente aqui, assim aqui. Tem. O cara que chegou do Brasil, tá? Chegou do Brasil. Cara, isso é muito verdade. E aquele Ele pode ser cria quem uma ele quiser. história. É. Cara, ele pode ser quem ele quiser, meu irmão. Atravessou o oceano, mudou de continente. E agora? Agora eu sou médico. Espera aí. Como assim? Como assim? Não, agora eu sou médico. Você vai dizer que o cara não é médico? Talvez você não vá se consultar com ele, mas se ele falar que ele é médico, você vai pedir pra ele o CRM dele? Não vai. Não vai. E se ele se posicionar dessa forma, Você acredita, muita gente né? vai acreditar. Onde está, de fato, a verdade disso? Quando ele, você diz assim, cara, tô com uma dor de cabeça, ele fala, olha, você vai tomar azitromicina com não sei o que, você vai fazer isso, a dor de cabeça vai passar. Você vai pegar, vai fazer o que o cara fez, a sua dor de cabeça vai passar. Você vai dizer, Resolveu o seu problema. esse cara é médico. Não é o carro que ele anda, não é a roupa que ele veste, não são as mesas que ele senta, não é o relógio dele. Não. É o resultado que ele gera com o posicionamento que É o ele valor, tem. né, que ele te agrega. Exato. E aí eu comecei a perceber que tinha muita gente aqui vendendo um posicionamento que não era uma não realidade. Não é a realidade. Por quê? Quando você busca o resultado que essa pessoa gera na vida de outras pessoas, ele não é factível, ele não é palpável. Tá, mas legal, eu ajudo pessoas. Tá, vago. Ajuda quem? Como? Cara, eu já vi que muito jeito? isso, viu? E foi engraçado, porque a gente consegue medir isso muito quando você vai fazer negócio, né? Ou seja, falou lá, a pessoa contou a história dela, fez acontecer, bababá, beleza. Então vamos lá. Cada um vai investir aqui 10 mil. Mas isso, que não sei o quê. Aí você já descobre, entendeu? Mas lógico, nem sempre precisa chegar nos fins, né? Pra você perceber Sim, isso. total. É muito interessante porque a pessoa chega, ela diz assim, é porque eu ajudo as pessoas assim. É o cara que ele quer ensinar as pessoas a ter uma gestão financeira Muito e ele não aqui, tem. mentoria, né? Os mentores. Poxa vida, não queria entrar na esfera, mas já que porque, você tocou... É porque assim, eu acho que ele migrou, né? Antes era o coach, aí o coach virou o mentor agora. Era o consultor, depois virou o coach e agora depois é o mentor. o coach, agora é o mentor. Né? Que aí, o mentor ele chegou numa esfera tão fora do comum, porque é o seguinte, agora, para ser coach, você tinha que fazer uma formação de coach, ainda que fosse uma de correspondência. Isso. Para ser consultor, você tinha que ter uma especialidade única, exímia, formada por alguma escola, algum instituto, para você poder ir.
O mentor não. O mentor é o seguinte, eu acho que eu sei, eu usei na minha vida, eu passei por essa barreira e agora eu posso ensinar você. E aí o cara que não tem família, o cara não tem esposa e filhos e quer falar sobre relacionamento. É o cara que não é pai, quer falar sobre cuidar de filho. É o cara que não tem grana, quer falar sobre como você ficar rico. É o cara que não cuida de saúde, vai falar sobre nutrição. Ele vai falar sobre nutrição, entendeu? É o cara que não tem uma empresa, nunca teve um CNPJ na vida e vai te ensinar a fazer negócio. Mas peraí, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E aí o posicionamento desse cara é um posicionamento fictício. E aí ele não consegue sustentar, porque ele é um posicionamento de uma imagem. Por quê? Porque o resultado da vida dele, ele pode até fazer um fake. Agora, o resultado que ele gera na tua vida não tem como. Você não vai fingir que você está ganhando dinheiro porque o cara falou que ele está te ensinando a ganhar. Não, você vai falar se você está ou não tendo resultado com isso, se você tiver tendo resultado. Caso contrário, não. Cara, isso é muito verdade. Pra você ter noção, assim, a gente... com essa parte, né, do podcast mesmo, eu tentando mudar o meu posicionamento mesmo da minha empresa e da persona minha, Silas, né, como sendo um empresário, me levou a novos círculos, né, e o que eu aqui no podcast e também na minha própria empresa, que eu gosto muito antes de qualquer coisa de negócio ou mesmo de tentar uma parceria ou patrocínio, o que for, o que eu gosto que eu quero gerar valor para você, para que você queira conectar comigo, entendeu? E fazer alguma coisa. Então, assim, teve um grupo que até o Tony, que o nosso amigo que te trouxe aqui, ele conectou com a gente, ele é especialista em dropshipping. Né? Legal, legal. E é uma área que eu já queria entrar, mas pronto, eu não tenho muito tempo, né? Você sabe, você faz 1 milhão de coisas no dia, você não tem tempo para fazer outro negócio. Total. Então a gente falou, cara, eu não vou fazer um curso para aprender isso, entendeu? Mais vale, eu contrato uma mentoria com esses caras, entende? E aí eu coloco aqui o meu sócio que tem mais tempo para fazer essa parte, ele cuida disso, dessa operação, só que a gente vai com a mentoria. Boa. E aí como que a gente realmente soube que aquilo dá certo? Primeiro que, mentorias hoje você tem comunidade, então você fala com outras pessoas que já têm resultado, e todo mundo mostra o resultado. Total. E aí a gente fez o nosso, primeiro mês a gente já começou a ter um super resultado. Boa. Mas por quê? Porque é uma mentoria bem feita, que a galera foca em resultado. Total. E não só em storytelling, né? Porque é isso. Acho que o grande problema hoje das mentorias tem sido isso. Mas pronto, a gente tá desfocando aqui, falando de mentoria, mas uma parte de posicionamento, né? Mas é real. Sabe, tem uma parada muito interessante, que é o seguinte. Uma das maiores potencialidades da nossa empresa são espaços de evento, estruturas de espaço de evento. E por que lá no Brasil, principalmente em Alphaville, eu sou líder do meu mercado? Eu tenho um grande monopólio nesse mercado. Porque eu sou do mercado de eventos, eu sou palestrante, eu sou treinadora, tempo pra caramba. Eu sei qual é a dor, eu sei quando tá bom, quando não tá. Eu sei quando o microfone, quando o som, a caixa de som tá com problema, eu sei qual é o problema. Já teve no operacional, né? Ela teve lá embaixo. Várias vezes eu fui palestrar em lugares, tava dando assim, eu disse, vem cá. Quase bati aqui. E eu disse pro cara, vem cá, faz isso, traz o médio pra cá, leva um pouquinho mais aqui, o agudo, tal, vai melhorar pra caramba. Minha voz é assim, minha voz é meio estranha e tal. O cara foi e fez, obrigado. Eu falei, não é que eu sou bom ou sou ruim, eu tô nesse mercado. E aí o que acontece? Vim pra cá, cheguei aqui, coaches, treinadores, mentores e todo o raio que eu parta de gente, evento, e todo dia é network, todo dia... Eu disse, meu Deus do céu, cara, aqui tá pior que o Alphaville. Eu achei que o Alphaville era loucura, e aqui tá 10 vezes mais. Só que você vê, nos eventos, as mesmas pessoas, nos mesmos eventos, com as mesmas outras pessoas, e aquele, sabe, aquela parada louca. E aí o que acontece? E não acontece negócio, essa é a questão. Não acontece nem transformação, nem negócios, nem resolução de problemas. As pessoas saem com mais... É o mesmo padrão, né? Acabou. E aí eu falei, cara, como é que eu faço para realmente... mudar isso. Compartilhar, e não só mudar. Como é que o meu posicionamento, de fato, vai provar para as pessoas que eu sou diferente? Senão eu sou mais um no meio dessa multidão. Maravilha. Coloquei ali, eu falei... vou começar a fazer alguns eventos meus. Eu tava fora do mercado um tempão lá no Brasil, e aí que eu falei, quer saber? Eu vou meter a cara e vamos fazer acontecer. Primeiro evento,
85 pessoas. Segundo evento, mais 50 e poucas. Terceiro evento, no Dia dos Namorados, mais 40. Caraca, no Dia dos Namorados. Quarto evento, mais 30 e poucas pessoas. E aí, a minha pergunta para essas pessoas sempre era: alguém que me conhece há mais de 40 dias? Alguém que me conhece há mais de 1 ano, 6 meses, 3 meses? Não. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o meu posicionamento está funcionando. Quer dizer que aquilo que eu... Exato. Novas pessoas que elas não me conhecem. Alguém indicou? Isso. Então, se alguém está falando sobre o Thiago e ela resolveu estar ali, quer dizer que o meu posicionamento está bom. Se ela foi num outro evento meu, quer dizer que ela teve resultado. Se ela, de fato, gostou do que ela ouviu e indicou uma outra pessoa para ir no meu evento, quer dizer que gerou resultado na vida dela. Então, o meu posicionamento, além dele ser verdadeiro, ele gera resultados e expande o meu capital social, aumenta a minha esfera de influência. Então, quando as pessoas chegam: pô, Thiago, esse negócio de posicionamento funciona mesmo? Eu falo: se funciona, eu não sei. Eu sei que você está aqui me ouvindo. Aí o cara já olha e fala: poxa, real. Essa é a grande verdade. Então, se alguém me indicou para estar aqui no podcast do Silas, quer dizer o quê? Que meu posicionamento funcionou. Quer dizer que essa pessoa não só enxergou um resultado na minha vida, mas ela está tendo resultado na vida dela, onde ela pode dizer: Silas, pode sentar para conversar com esse cara, porque o que ele está fazendo, está falando, está ecoando em outros lugares, está mudando a vida de outras pessoas. Então, por isso que o posicionamento real, vívico, verdadeiro, muda qualquer realidade. Cara, eu acho que não é só da pessoa, né, mas das empresas também, como a gente já comentou. E como que funciona essa parte de aceleração, né? Porque posicionamento ele vai te ajudar a mudar, mas ao mesmo tempo ele pode exponencializar o teu negócio a níveis que você nunca imaginou antes, né? Sim. E que impacto você vê isso nos próximos anos? Cara, empresas que não estão posicionadas, elas vão perder mercado e algumas delas vão até quebrar, como eu citei o exemplo aqui da empresa de segurança lá. Entenda só, uma empresa bem posicionada é uma empresa que tem uma cara, que é humanizada, que está olhando não para o resultado somente dela, mas para o resultado de outras pessoas. Então eu vejo que a falta de posicionamento determina diretamente o insucesso e os resultados das empresas. Então, por exemplo, eu costumo dizer que posicionamento determina o nosso sucesso. O que é sucesso ao meu olhar? Sucesso é você cumprir a tua missão na Terra. Então, o posicionamento de uma empresa, qual que é o sucesso de uma empresa? Ela cumprir a missão dela como empresa na vida de outras pessoas. Então, se eu não posiciono, dificilmente eu vou cumprir essa minha missão como pessoa, como empresa, na vida de outras pessoas. Quer dizer o quê? Que eu não vou gerar resultado na vida delas e automaticamente não tem resultado na empresa. Eu consigo segurar a bronca sem posicionamento durante o período? Consigo. Mas quando chegar alguém posicionado, aquilo que era bom vai se tornar ruim porque elas descobriram ótimo. Então, o posicionamento, ele de fato torna você mais sexy atraente para o seu mercado, mais desejado dentro do nicho de atuação que você tem e, principalmente, o nível de percepção de valor, como você mesmo disse, o nível de percepção de valor das pessoas com o teu negócio ou o processo que você vende ou a tua imagem, ele vai ser elevadíssimo. Isso gera a possibilidade de você vender, a gente estamos falando do fim, vender qualquer coisa. Exemplo, Pablo Marçal, conhecem? A grande maioria. Começa com como? Tarará. Pegou o código? Pegou o código? Instala esse drive agora, então. É o seguinte, o cara, ele não é educador físico, ele vende saúde. O cara não é especialista em finanças e vende todo tipo de investimento. O cara não é professor e vende educação. Sabe, qualquer coisa, e eu falo qualquer coisa mesmo, que eu nunca vi esse cara colocar alguma coisa para jogo e não dá certo. Então, qualquer coisa que esse cara coloca para jogo, funciona. Por quê? O posicionamento dele é muito robusto. Como é que ele se posiciona? Como um libertador, cara, como um salvador. Ele fala assim, olha, eu vou te ensinar a prosperar nessa terra. Essa é a parada. Eu discordo de algumas coisas, né, que ele faz ali. É aquele marketing muito hardcore, né? Muito forte, muito pesado. Mas, cara, honra quem tem honra. O cara é um gênio, meu irmão. O cara é brabo, o cara é bom pra caramba no que ele faz. A equipe dele ali é surreal. Você tá entendendo? E aí, o que eu olho? Eu olho pra isso. Aquilo que eu discordo é problema meu. É inquestionável os resultados do cara. Essa estratégia, ela funciona. É inquestionável. Então, quando eu olho para um Pablo Marçal, eu vejo que o posicionamento dele
fora da curva, é muito bom. Por quê? O posicionamento dele determina o resultado dele, das pessoas que se conectam com ele, da equipe dele, e ele vende qualquer coisa, meu irmão. Qualquer coisa, porque o cara vendeu o Iron Man aqui, meu irmão. Nunca teve tanta gente inscrita no Iron Man aqui em Portugal do que quando esse cara fez. Ele Lançou a TR quintuplicou. lá, né? TR Sports. Exatamente, Thiago Rocha ali tem o núcleo lá de atletas. Porra, como é que você fala que o posicionamento não determina? Os caras estão voando. Então, quando a gente converte essa imagem para o nosso negócio, por que às vezes as pessoas têm dificuldade de vender? Porque não tem um posicionamento claro. Porque a maneira, o valor percebido sobre o que ela é, o que ela faz, não atinge de fato o produto que ela está entregando. É incongruente, sabe? Sim. Aí a roda não gira. Com certeza. E o que você vê aí de oportunidades aí para os próximos anos aqui, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Europa? Cara, o que não falta é oportunidade. Trazendo o meu olhar, olha só, eu acredito tanto nesse momento que a Europa vai viver, que eu saí de todas as cadeiras, em 40 dias, meu irmão, saí de todas as cadeiras executivas de todas as minhas empresas do Brasil, queimei a ponte real, queimei a ponte com a parada e vim pra cá. Por quê? Porque eu tô vendo que Portugal, ele é, deixar lúdico, o Brasil há 10 anos atrás, quando a tecnologia começou a chegar, quando a inovação, quando os investimentos começaram a chegar, eu vejo isso na pele, principalmente na parte de tech. É tua área, teu mercado. Então, eu tô olhando para esse lugar, eu tô olhando para isso e tô dizendo, cara, aqui o oceano não é nem azul, é cor-de-rosa, cara. É uma parada fora do comum. Então, o que eu vejo? Pessoas bem posicionadas nos próximos 2 anos, principalmente falando de Portugal, elas vão alavancar. Bem posicionadas não só da maneira que eu me apresento, mas bem posicionadas nos resultados que eu gero para as outras pessoas. Falando de educação, as pessoas, tanto português quanto brasileiro em Portugal ou os outros imigrantes, estão buscando um nível de consciência maior. Eles querem saber mais, eles querem fazer mais. Conteúdo com mais qualidade também. Você pega, por exemplo, os filhos, jovens e adolescentes, filhos de portugueses, a gente fez essa pesquisa e você coloca ali, cara, hoje, você gostaria de ter um futuro igual ao do teu pai? Você gostaria de continuar, dar sequência no legado que seu pai construiu? 90% diz que não. 90% diz que não. Dos 90%, 30% falou que tô indo embora. Vai para outro país. Vou para outro país. Agora, os outros 70% quer construir algo grande aqui. Então, isso para nós que estamos trazendo tanta mudança, tanta transformação, tanta novidade, é um oceano azul. Nós estamos falando com o nativo. Aí está falando diretamente com as pessoas que estão aqui, sabem como isso aqui foi e não conseguem chegar como vai se tornar. Se a gente chega e apresenta da forma, nosso posicionamento, apresenta para essas pessoas o que a gente está fazendo, a realidade que a gente está mudando, irmão, ninguém segura. Com certeza. E só para você ter noção também, Portugal inteiro, né? Hoje ele é como se fosse o Vale do Silício antigamente. Total. Cara, porque para tech é surreal. Para você ter noção, as empresas da Europa, elas estão abrindo hubs gigantes de tecnologia aqui em Portugal. Sim. Um atrás do outro estão sendo lançados aqui. Data centers estão sendo criados, várias indústrias porque Portugal é muito forte em produção de lítio. Sim. Né? Só que agora tem aquela outro tipo de bateria que é baseada em silício. Né? Então, Portugal também tem muito desse minério. Estão convertendo pra caramba agora. Estão convertendo pra caramba. Então, assim, isso eu vejo muito acontecendo. Tem várias e várias empresas que são do setor de produção de insumos e recursos que o próprio português ele utiliza, só que isso ainda tem tecnologia muito arcaica e que está sendo alterada. Então, assim, em questão de oportunidade, só da gente falar de tech impacta tudo, né? Todos os negócios. Tudo. Então, se você hoje em dia faz qualquer movimento que seja nas redes sociais, você já estoura. Sim. Entendeu? Porque o Portugal é pequeno. Exato. E muita coisa para eles são números pequenininhos lá no Brasil. Entende? Então, qualquer coisa que você faz, estoura. Então, assim, o momento a gente está num momento Sim. muito bom. Com certeza você já viu, percebeu, nas suas pesquisas você já deve ter isso. Do ano passado para cá, tem tido cada vez mais eventos de empreendedorismo e networking de brasileiros aqui.
cresceu 96% até novembro do ano passado. Dezembro e janeiro, só dezembro e janeiro teve um crescimento de quase 40%. Então, comparado ao ano passado, o crescimento, a gente já tem 30% do que cresceu ano passado e só em 2 meses. Yeah. Por isso que hoje nosso espaço lá, a gente tem um complexo para eventos, temos espaços grandes e espaços menores. E a gente está tendo uma busca, uma procura gigantesca de pessoas para fazerem eventos. E aí, não somente, quando a gente vem para as redes sociais, por exemplo, eu vou falar, Thiago, eu não movimento mais tanto minhas redes sociais, eu tô fora do mercado lá no Brasil há quase 1 ano, focado só na expansão da empresa. Cheguei aqui, eu voltei pro mercado. Olha só que loucura, eu vim pra cá, eu tinha feito uma cirurgia. De vez em quando eu falo meio fofinho assim, né? Mas eu tenho uns ferros presos no crânio e na cara, que eu não nasci feio, eu fiquei feio depois. Tem gente que nasce feio, mas eu tive um processo, né? E fazia 1 semana que eu tinha feito uma cirurgia, eu não podia falar, tinha que estar deitado, eu vim aqui para dar um treinamento, pensa só. Meu pai. E cheguei aqui, falei, quer saber, vou compartilhar. Pô, eu gosto pra caramba de compartilhar nas redes sociais. E, pá, eu comecei a compartilhar e a galera começou a gostar. Cara, eu tive uma curva, sei lá, vamos colocar, eu ganhei uns 100 seguidores em novembro. E aí comecei as negociações aqui, novembro, dezembro, tal, fui crescendo. Eu ganhei de novembro, dezembro, uns 300 seguidores. Mas não chegou a 300, 200 e pouco lá, mais ou menos. Cheguei aqui dia 2 de janeiro. Falei, agora eu vou meter a cara, eu vou voltar pro mercado, vou fazer essa parada acontecer. Treino é treino, jogo é jogo. Eu vim para jogar agora. Entrei. Primeiro mês, 370 seguidores. Segundo mês, não fechamos ainda, já ultrapassamos a marca de 400 seguidores. Olha só. Inorgânico. Só orgânico, sem tráfego, sem nada. E sem estratégia, sem postagem, sem nada. Só utilizando os stores. Não, só relacionamento, sem conteúdo. Só relacionamento. São os stores, de vez em quando soltam um reelzinho aqui. Convites para palestras, para treinamentos, para eventos. Cara, eu tenho evento agendado até dezembro para participar desse ano. Meus eventos, todos rodando, tudo funcionando. Único e exclusivamente porque as pessoas estão buscando algo, elas não sabem o que estão buscando. Se você traz algo que é interessante aos olhos, se você tem um posicionamento que torna o valor do que elas nem estão imaginando buscar em você, elas vão te acompanhar. Sabe qual que é o ponto? As pessoas estão... Estou falando do meu posicionamento. Dentro do meu posicionamento, as pessoas estão recebendo respostas de perguntas que elas não sabiam que tinham. E aí elas vão parar para me ouvir. Porque eu sou bom pra caramba? Não, porque eu sou talvez uma pessoa que estou falando algo que ela não estava esperando. E quando isso acontece, o seu posicionamento gera nela... Acabou, gera nela o desejo. Gerou o desejo, ela vai vir. Aí quando ela vem, o que ela vai ver? A autoridade. Quando ela vê a autoridade, que ela está recebendo e está sendo transformada, minha esfera de influência cresce, avança e aí as coisas estão acontecendo. Com certeza. E quanto mais você expande, né, essa esfera de influência, hoje você já tem uma influência bem grande, né? E já conhece grandes players do mercado. Sim, ajuda. Mas como que né, fazer essa conexão e realmente ter envolvimento com essas pessoas, né? Conseguir fazer esse tipo de negócio? Né? Como que como que funciona? Como que é trabalhar com esse nicho que você já ganhou o mercado, mas precisa, sei lá, lançar uma nova pessoa que já é grande no mercado, mas precisa de um lançamento aí? Cara, é muito interessante porque, vê só... não é só lançar, né? Não é só lançar. É uma história por trás. Na verdade, é toda uma construção. Há exatamente 5 anos atrás, eu estava voltando dos Estados Unidos para o Brasil. E aí eu voltei. Lá nos Estados Unidos, eu conheci o digital, porque eu odiava o digital. Não, isso é coisa de picareta, porque o cara vai sumir, tal. Por quê? Porque eu era do mercado físico, um treinador, cara de pau, cara da pastinha debaixo do braço. Então, não é que eu não gostava, é que eu precisava bater em alguém que podia me bater lá na frente. Eu sabia que em algum momento esse mercado ia me bater, ia me derrubar. E eu não queria sair da minha zona de conforto. Então, para mim, era muito mais fácil falar mal daquilo que eu não conhecia do que absorver, aprender e entrar nesse mercado. Enfim, fui para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eu meio que fui obrigado a entrar para esse mercado. Meu inglês é péssimo hoje, você imagina 5 anos atrás, né? E aí, falei, pô, vou entrar, vou comunicar com a galera, vou ir para esse jogo do digital. Dei uma rampada muito forte, voltei para o Brasil em 2020. Quando eu cheguei no Brasil,
pandemia deu uma estourada, eu já estava num nível não tão profissional do digital, mas eu já tinha aprendido muita coisa, coloquei em prática, estourei. Pau, deu uma arregaçada. Na minha cabeça, eu falei, cara, é legal o digital, dá grana, mas isso aqui vai acabar. Vai acabar. E todo mundo, não, é o novo normal, acabou, é digital, agora já era, não tem mais nada físico. Eu falei, eu não acredito. Por quê? Eu conheço o comportamento humano. Gente precisa de gente. O ser humano é um ser vivo que precisa de sociedade, né? Isso, De estar em senso de sociedade. comunidade, a gente tem que estar junto. O que eu fiz? Apostei de olho fechado numa coisa que ninguém queria. Vamos lá, pegamos um espaço, fiz uma boa negociação, falei, cara, investi tudo que eu tinha absorvido, tudo, sem exceção de uma vírgula de centavo. Tudo que eu tinha absorvido nas minhas negociações nos últimos anos, enfiei tudo dentro de um complexo para eventos. E eu falei, vamos arrebentar. E aconteceu, dito e feito. A Alphaville não teve muito essa... Covid e tal. Sim, mas não, lá nada parou. Lá a lei funciona de uma forma diferente. A galera sempre funciona. A lei é de lá. Né? Quem pode mais chorar menos. Essa lei funciona. Cara, começamos a fazer evento e o negócio começou a crescer, avançar. Nesse período, veio um cliente para mim. Grupo Primo, Thiago Negro. Que é um dos meus melhores clientes até hoje. Ele começou a fazer um evento, 2 eventos, 3 eventos, 5, 10. Daqui a pouco os caras estavam comprando antecipado 10 eventos pra frente. Cara, uma loucura. 2, 3, 4, 5 empresas surgindo. Caraca, o pau quebrando. E eu, vamos trabalhar. Dentro desse formato, eu trabalhei de graça para esse cara, quase 1 ano. Eu paguei para trabalhar durante alguns meses. Só que esse cara me conectou com outros grandes players do mercado. O que eu fiz? Vamos surfar a onda. Vamos investir. Vamos fazer acontecer. Só que eu sei, né, sem falsa modéstia, eu sou bom no que eu faço. Falando de mídia educacional, falando de eventos, falando de processos de negócios dentro desse mercado, eu faço muito bem. E eu comecei a colocar esses caras num posicionamento diferente dentro das nossas estruturas. E o que acontece? Todo mundo quer. Do grande ao menor, sabe? Do maior ao menor ali. E as pessoas começavam, cara, você atende fulano, ciclano? E eu dizia pra eles assim, atendo. E posso falar uma coisa? Eu consigo posicionar você nesse mercado igual esses caras. Eu consigo te colocar no mesmo palco que eles, consigo colocar na mesma visão, consigo colocar você na mesma história, consigo fazer você se tornar esse cara. Ele demorou 50 anos para chegar aqui, você vai demorar 5 dias, só precisa de um detalhe. E a pessoa dizia, o quê? Eu falava de mim. O que acontece? Qualquer pessoa pode chegar num lugar grande? Não. À medida de que ela deixa de se tornar qualquer um, ela consegue construir uma história para chegar nesse lugar. E eu dizia que o posicionamento, de fato, levava elas para esse lugar. Então, quando nós falamos desse mercado, de atender essa galera grande, por que eu atendo eles? Exclusivamente porque o meu posicionamento, de fato, faz com que eles confiem em mim. Uhum. Então, pensa, um Flávio Augusto, por exemplo, ele tinha uma data para fazer comigo em dezembro. Ele me pagou em janeiro do ano passado. Caraca. Então pensa, como é que um cara desse tamanho, que não sabe se ele vai estar vivo, se eu vou estar vivo, se o mundo vai ser mundo, se o prédio vai estar de pé, me paga mais de 1 ano para frente para fazer um evento comigo, para eu cuidar do posicionamento dele, para eu cuidar da estrutura para ele, porque o meu posicionamento determina confiabilidade. Você transmite a confiança. Se esse cara não tiver, vai ter alguém no lugar dele, então eu posso confiar nele. Então, não importa o tamanho do player, não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho do negócio, não importa o nicho, o mercado, não importa. O que importa, pro meu lado, é o meu posicionamento, a garantia de entrega, a estrutura que eu ofereço e o que importa, se a pessoa está vendendo uma verdade. Aí entra valores e princípios. Se eu ver que o cara não é aquilo que ele está apresentando, eu não trago para dentro do meu jogo. É aí que difere. Por que os meus cases são sempre cases positivos de sucesso? Porque eu seleciono quem entra e quem não. Você validou antes. Eu seleciono quem entra. Simples assim. Passa por uma peneira, passa por um... Foi sempre assim? Não. Eu precisei trabalhar com todo mundo, você vai de todo criando jeito. Método, né? O seu método eu vai precisava de criando. grana. A real é que no começo você vai fazendo de tudo com todo mundo porque você precisa de grana. Na época dos lançamentos digitais... Todo empresário, né? Você vem. De um período pra frente eu entendi que, cara... Se eu fizer isso, eu mais perco do que ganho. Então, eu vou deixar de ganhar aqui para ganhar mais lá na frente. Então, eu vejo que esse mercado, falando de Portugal agora, tem muita gente boa. Tem.
E é essa galera que a gente vai pegar. Cara, isso é muito legal. Então, se você é nosso ouvinte, é empresário, tem interesse em conectar, em melhorar a tua imagem, e você está contando uma história verídica, fala aqui com o Thiago. Qual que é o arroba, Thiago? @Coelho Thiago com THX. Lá tem todas as nossas empresas para você Legal. clicar. E que conselhos você dá aí para novos empreendedores, ou até empreendedores que já são Sim. grandes, mas querem entender um pouco mais e crescer nesse mercado de transmissão de imagem, né? E também de posicionamento? Quais são os conselhos que você dá aí, tanto para mim quanto para os outros também? Bora lá. Vou olhar para você agora. Bolinha na bolinha, olho no olho. Quem não se posiciona não alcança o resultado que quer. Posicionamento, ele de fato determina o sucesso que você vai ter. Sucesso é eu entregar a minha mensagem para o mundo, cumprir a minha missão na Terra. O ponto é, se você não se posiciona, você não tem clareza daquilo que você quer e de onde você quer chegar, você não permite que as pessoas reconheçam onde você quer levá-las. E terceiro ponto, a credibilidade que você tem, ela passa a ser menor. Então, se posicione, coloca a tua cara, faz as pessoas reconhecerem que o valor que você carrega, o valor que a sua empresa tem é maior do que a das outras, porque em você ela pode confiar, a autoridade que você carrega é verídica e o capital social, o nível de influência que você atinge é o que ela precisa para caminhar, para percorrer mais uma milha. Então, o resultado que ela não tem está em não se relacionar com você. Isso aí. Obrigado Que isso, eu que imenso, agradeço. cara, por esses conselhos aqui que você deu, pelo esse bate-papo. Só queria deixar aqui um comentário no final, né? Que, cara, eu tenho meio que aprendido a me posicionar assim na raça, né? Com um Com a corda no conselho de um, pescoço. conselho de outro, e vai fazendo, mas mesmo não sendo com o melhor método possível, isso tem aberto portas que antes não abririam. Porque, assim, você transmitir quem você é de verdade e, ao mesmo tempo, trazer resultado para outras pessoas, é como você falou, te ajuda, né, a chegar em novos níveis. Muito. E nesse último ano, tanto por causa do podcast, como também por causa da estratégia que a gente está tendo, né, nas redes e tudo, e estar em novos ambientes também tem me proporcionado isso, Muito. de conectar com novas pessoas, pessoas que às vezes eu teria dificuldade de me conectar se fosse sozinho, porque eu acho que ao mesmo tempo que você transmite autoridade, você sozinho não consegue fazer nada, né? Sozinho é mais Só difícil. que quando uma outra pessoa te indica, já é mais fácil você conseguir entrar dentro do ambiente, entrar em novos eventos, né? Que às vezes você não conheceria. Então, isso tem sido muito bacana. E eu acho que agora, aprendendo mais sobre posicionamento e falando contigo, a gente vai alcançar aí outros níveis. Não, isso é bom demais. Você falou uma palavra que eu acho incrível, que é método. E eu vou trazer algo aqui que é muito interessante. Essa vale corte, hein? Brincadeira. Pensa o seguinte, as pessoas não precisam de meta, elas precisam de método. Por quê? Meta, a princípio, todo mundo tem. Um cara pobre e um cara rico, os dois têm a mesma meta, fazer mais dinheiro, ok? O cara que é mais fortinho, tá mais gordinho, pro cara que já é sarado. Eles têm a mesma meta, ter uma saúde boa. O problema é que um tem método e o outro não tem. Yeah. Então, quando a gente fala de posicionamento, não é eu querer ter posicionamento, não é eu ter uma meta de ser mais conhecido, que as pessoas me vejam melhor, é eu ter um método para me levar para esse lugar. Porque o desejo do empreendedor pequeno e do maior, de um Flávio Augusto e de um Thiago Coelho, a nossa meta para posicionamento é a mesma. Queremos ser vistos, lembrados e reconhecidos. O que difere? Que ele é um bilionário e eu ainda estou no processo. O método que ele está usando e o método que eu estou usando. Então, o meu vai me acelerar, talvez ele demorou um pouco mais, mas talvez eu acelere um pouco mais, só que tem algumas outras pessoas que nem descobriram que existe um método para isso. Então, para posicionar e alcançar resultado, o que me acelera? Não é a meta mais, agora é ter um método. Legal. Cara, Thiago, eu quero agradecer muito por você ter aceito o convite de falar aqui com a gente. Obrigado, eu. Para mim, sempre é uma aula quando eu falo aqui com os empresários, entende? Às vezes a gente acha que em uma pequena conversa a gente não consegue aprender coisas, mas, cara, em 30 minutos, 1 hora, às vezes você aprende coisas que você não imaginaria, né? Não só aprender, mas
transforma a sua vida, né? Então eu quero agradecer imenso por esse bate-papo, ter vindo lá do Brasil, mudado aqui para Portugal para transformar esse mundo e trazer o melhor de não só áudio e vídeo, né, mas também sobre a Sim. parte do posicionamento também aqui para Portugal. Total, vamos fazer a diferença. Eu acredito que juntos nós vamos mudar a realidade desse país e a gente vai crescer muito junto com ele. Com Te certeza. agradeço o convite, conta sempre Obrigado. comigo, viu? Obrigado. Pra cima. Bora. E esse foi mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. Hoje a gente falou aqui com o Thiago Coelho sobre posicionamento e também transformação, não só pessoal, mas também profissional e da sua marca. Se você quer aprender um pouco mais desse mercado e se transformar aqui em Portugal, já segue lá o Thiago, aqui as redes sociais dele estão aparecendo. Então, até o próximo episódio e é isso aí.